Oi, gente, boa noite. Vou trazer uma palavra hoje, tá? Que até postei de manhã. Ela vai falar sobre Mateus 7:7, ou 7, do versículo 13 e o 14, tá, gente? Que vai falar sobre as duas portas, né? Na verdade, os dois caminhos, tá bom? Que levam ao céu, tá? Entrai pela porta estreita, ó, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, tá? E muitos são os que entram por ela. Aí o 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que o encontra, tá, gente? Então, na verdade, essa palavra aqui, ela tá falando sobre as dificuldades, na verdade, que nós encontramos, tá? E os dois caminhos aqui fala do estreito, né, e do espaçoso. Então, o estreito, na verdade, né, essa porta estreita, ela tá falando da porta que nos levará ao céu, tá? E aqui, ó, até escrevi aqui para você, ó. Cristo ensinou que não devemos esperar que, na verdade, a maioria, né, pudesse seguir pelo caminho que leva à vida, tá? Por quê? Porque são poucos, gente, tá? Os que querem entrar pela porta estreita, tá? Ou porta também humilde, pode-se dizer assim, tá? Do verdadeiro arrependimento, tá? E também, gente, em seguida, negar-se a si mesmo, porque, na verdade, para a gente seguir a Deus, nós temos que negar a nós mesmos, né? Muitas coisas que na verdade, tudo que a Bíblia diz que tudo nós podemos fazer, só não é nos lícito, né, fazer. Então, para a gente ter a salvação, nós precisamos também, tá, tirar algumas coisas. E Jesus, nesse Sermão do Monte, descreve descreve aqui, gente, os dois caminhos, tá bom? Quando ele fala que entrar pela porta estreita, né? E diz por quê? Por que que devemos entrar pela porta estreita? Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, gente, tá? Porque a gente pode fazer de tudo, né? De tudo se pode fazer, tá bom? Mas, na verdade, quando a gente aceita Cristo, né? Como nosso Salvador, eu já falei em outro vídeo, aquele que rouba não pode mais roubar, né? Aquele que mente também não pode mais mentir, né? E por aí se vai, tá bom? Algumas situações que nós precisamos, né, deixar de lado e entrar nessa porta estreita, tá bom? A porta estreita, ele tá falando aqui, gente, na verdade, a porta estreita é sobre, né, o que as escrituras nos diz, né, que nós devemos nos adequar às escrituras, tá bom? Então, nós sabemos que a porta larga, tudo pode, né? E esse caminho também espaçoso, também tudo pode, tá bom? Mas a porta que nos levará ao céu, tá? Ela é estreita, como diz aqui no versículo 14, tá? E porque estreita é a porta, tá? E apertado o caminho que leva à vida, tá? E aqui, gente, tem algo aqui que eu achei interessante, que poucos há que a encontrem, tá? Não são todos, por quê? Porque não é acessível a salvação a todos, é acessível a todos, a salvação é para todas as pessoas, mas nem todo mundo vai querer se adequar a essa porta, né, que é estreita, tá bom? Ninguém vai querer, muitas pessoas não vão querer se adequar a essa porta que é estreita, tá? E apertado esse caminho que leva ao céu, tá bom? Por quê? Porque nem tudo eu posso fazer, né? Tem as dificuldades, tá bom? Tem as lutas, tem as tribulações, mas na verdade, gente, no final de tudo isso aqui é a salvação da nossa alma, né? E Deus também vai nos dando vitória, né? Vai nos livrando, vai fazendo aquilo que muitas vezes nós não conseguimos fazer, tá? Mas o Senhor, ele faz por nós. Só que aqui ele tá falando os dois caminhos, né? Ele tá dando o exemplo do caminho, tá? Que leva à perdição, né? Que a porta, que na verdade a porta que leva à perdição, ela é larga, né? Já tá dizendo aqui no primeiro versículo.
tá bom? Então, aqui são duas portas que Jesus pega. Ele pega a estreita, que leva ao céu, e a larga, né, que leva à perdição. E o caminho também, aqui que ele pega, são dois caminhos, né? Aqui ele pega o caminho que leva à perdição, ele é um caminho que espaçoso, né? Vai dizer aqui a palavra, mas que conduz à perdição. E aqui a Bíblia também vai dizer que são muitos os que entram por ele, tá, gente? Por quê? Porque a facilidade é uma porta larga, é um caminho espaçoso, né? Na verdade, tá? Em que, na verdade, aqui essa palavra é que você pode fazer tudo, né? Tudo as coisas ilícitas, né? Esse caminho aqui, essa porta larga, ela te dá liberdade para fazer, né? Para você fazer. Já aqui a porta estreita e o caminho apertado que leva à salvação, gente, ela é diferente, né? Ela é estreita e o caminho é apertado, tá bom? Por quê? Porque você tem que se adequar, né? O que as escrituras dizem, tá? Não é o que as pessoas dizem, não é o que alguém vier falar para você, não. É o que as escrituras falam. O que é que a escritura diz? Que quando nós aceitamos Jesus, o que é que nós temos que fazer, né? Temos que deixar o velho homem, né? A velha mulher, os velhos, as coisas erradas, né? Que a gente fazia lá quando nós estávamos ainda no mundo, né? Quando ainda nós estávamos ali nos nossos delitos e pecados, tá bom? Então nós temos que nos adequar o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, né? O que é que a palavra de Deus diz sobre a salvação? O que eu tenho que fazer? A minha bússola, né? E que vai me levar ao céu é o que a palavra diz, tá, gente? Então, nós temos que observar muito o que a palavra de Deus diz para não sermos enganados, tá? Porque às vezes as pessoas, não, tudo pode se fazer. Não, aqui já está dizendo os dois caminhos, ele fala, tá? Ele fala, entrai pela porta estreita, que é a porta que vai te levar ao céu, né? Já está dizendo, estreita, entrai pela porta estreita, aí vírgula, porque larga é a porta. E espaçoso, né, o caminho que te leva à perdição. Já está dizendo, tá? Aí e a Bíblia ainda vai dizer, no mesmo versículo 13, e muitos são os que entram por ela, tá, gente? Então essa porta larga aqui e esse caminho espaçoso, muitas pessoas entram por ela por causa da facilidade, porque as pessoas não querem deixar o seu eu, não querem se adequar ao que a Bíblia diz, tá? Não estou falando de homens, de pessoas aqui, de líderes, até mesmo de pastores, não, gente. Estou dizendo aqui, eu estou falando para vocês o que a palavra de Deus diz, porque nós sabemos que existem muitas pessoas, muitos líderes que não são exemplo, né? Tem aqueles que são exemplos, sim, tem muitos, mas tem aqueles que não são. Mas nós não devemos olhar para isso. Nós devemos olhar para o que a palavra de Deus diz, né? É ela que vai me conduzir ao céu, é a Bíblia, é o que a Bíblia diz, tá bom? E aí ela vai dizer que essa porta larga e esse caminho espaçoso são muitos que entram por ela. Por quê? Porque as pessoas não querem se adequar ao que a Bíblia diz, né? Elas não querem, elas querem facilidade, né? Elas querem fazer tudo, né? O que não é mais lícito, depois de você aceitar Jesus como seu Salvador, né? Você tem uma carta, você tem uma Bíblia que te rege, né? Que vai te levar ao céu, tá? E aí vai dizer, e o 14 vai dizer, e por que estreita é a porta? Por que ela é estreita a porta? Tá? E apertado o caminho que leva à vida, tá? É por causa disso, porque você tem alguns requisitos, né, que você tem que se adequar. É os requisitos que a Bíblia diz, os princípios que a Bíblia diz, tá? Diz. Aí diz assim, que leva a vida, né? A vida eterna com Deus, gente. E aí, tanto na porta, olha só, você pode olhar na sua casa, tem tanto a porta espaçosa, né? A porta espaçosa, tá? Tanto a porta larga, tá? E o caminho espaçoso, já são muitos que entram por ele, já a porta apertada, já a porta estreita
e o caminho apertado, a Bíblia vai dizer, finalizando o versículo, diz assim, ó, e poucos há que a encontrem, tá? E poucos há que a encontrem. Por quê, gente? Porque só vai encontrar, tá? Como tu deve agir, tá? Como tu deve fazer, né? O que tu deve fazer, aliás, tá bom? Para te estar adequado a essa porta apertada e esse caminho estreito, tá na Bíblia Sagrada, gente. Você não vai encontrar em outro lugar, a não ser na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, aonde está essa receita, né? Vamos se dizer assim, tá bom? Onde está essa receita para mim saber se eu tô no caminho certo? Como que eu posso saber, Cidinha Oliveira, como eu posso saber se eu tô no caminho, se eu tô nessa porta apertada? E eu tô nesse caminho estreito, como que eu posso saber? Você poderia me perguntar, né? Só uma suposição. E eu te diria, você conferindo o que a Bíblia diz, o que as Escrituras dizem, tá bom? O que Deus deixou em sua palavra. É isso que vai nos levar ao céu, gente. É a palavra de Deus, tá? Então, essa palavra de hoje para você, que você possa escolher, tá bom? Que você possa escolher essa porta estreita, tá bom? Você possa escolher essa porta estreita, tá? Porque estreita é a porta e esse caminho aqui é apertado, mas que vai te levar ao céu, tá bom? E aqui tem uma recomendação. Aqui, na verdade, tem advertência, tanto no 13 como no 14, finalizando os versículos. A parte B. O 13 vai dizer que essa porta larga e esse caminho espaçoso, muitos entram por ela, tá? Então, é uma advertência, tá dizendo, ó, muitos entram por ela. E já no 14, gente, também tem uma advertência. Quando diz assim, infelizmente, são poucos que a encontrem, tá? Então, são poucos que vão entrar por essa porta estreita e apertada, tá? Mas que você faça parte dessa porta aqui estreita e apertada, que vai te levar ao céu, me levar ao céu. Se eu viver de acordo com o que essa palavra diz, gente. Com que a Bíblia Sagrada, aqui eu tô com 2 Bíblias, tá? Com que essa Bíblia Sagrada aqui diz. Não é A, não é B, não é C, não. É o que essa Bíblia, que essa palavra de Deus diz. Tá bom? Porque é ela que vai nos levar ao céu. É o que tem dentro dessa palavra. Tem os princípios, tá? Tem os mandamentos que nós devemos seguir da palavra de Deus. Tá bom? Então essa palavra... Fique com Deus, aceite Jesus como seu Salvador enquanto vida, tá? E escolha esse caminho aqui. Você tem as 2 opções, gente. Deus nos dá as 2 opções. Nós não somos obrigados, tá bom? A entrar, não, tá? É uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. A salvação você tem que escolher, se você quiser ou não também. Então, por isso que aqui, tá? Deus dá os 2 caminhos. Tá? O caminho que vai levar à perdição, né? Vai levar muitos, infelizmente, ao inferno, tá bom? E também aqui, a outra opção é o caminho que nos leva ao céu, a vida eterna com Deus. E a Bíblia vai dizer que muitos entram, tá? No caminho da perdição. E também aqui, poucos são os que a encontrem, tá? Que é o caminho da salvação. Então, que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos. Faça a sua escolha em vida, enquanto você respira, tá? E eu já falei aqui as 2 ferramentas que você tem que usar. O seu coração, para que você creia, né? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? E a sua boca, para que você confesse em vida que Jesus Cristo é o Senhor. Então, boa noite a todos. Tenhamos uma boa noite.